Olá, o meu nome é Stephanie e eu sou professora residente do Programa de Residência Pedagógica. E hoje eu estou aqui para apresentar a videoaula sobre mudanças climáticas e aquecimento global, impactos no Brasil e no mundo. Essa videoaula vai falar sobre mudanças climáticas e aquecimento global e seus impactos no Brasil e no mundo. Mudança climática se denomina a partir de uma variação química da atmosfera em escala global, no qual gera um grande impacto no meio ambiente. Tudo se intensificou durante a Revolução Industrial, por conta do aumento da emissão de gases poluentes que se acumularam na atmosfera, afetando antropicamente a concentração de gases do efeito estufa. Efeito estufa é um fenômeno natural e necessário no qual os gases se concentram para manter a atmosfera aquecida, porém foi se intensificando pela ação do homem, ou seja, antrópica. E seus principais gases poluentes são o dióxido de carbono, pela queima do petróleo, o metano e o óxido nitroso, que vem a partir da agricultura e a criação de gado. Muito importante lembrar que o efeito estufa gera o aquecimento global. A definição do aquecimento global consiste no agravamento do efeito estufa por ações antrópicas, ou seja, uma alta retenção de calor causada pelos gases do efeito estufa, ocasionando na mudança das correntes marítimas, degelo, aumento das médias anuais de temperatura, perda da flora e da fauna, ou seja, alterações climáticas em escalas globais. Seu combate consiste em consumir produtos locais, gerar menos lixo, optar por usar transportes públicos ou bicicleta, utilizar menos ar-condicionados e até revisar como comemos. Em relação aos impactos no Brasil e no mundo, desde os primórdios, o ser humano vem transformando o planeta Terra para suprir suas necessidades de sobrevivência. E isso acarreta em impactos negativos e positivos, como, por exemplo, a destruição da camada de ozônio, a chuva ácida, a extinção de espécies, poluição, destruição da camada de ozônio, dentre outros. Esses são impactos negativos gerados no meio ambiente. Quanto aos impactos econômicos, foi feita o Quadro de Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que visava a estabilização da concentração dos gases do efeito estufa, durante a Rio 92. A partir desse Quadro de Nações Unidas, foi criado o Protocolo de Kyoto, que foi assinado em 1997 e teve como propósito central diminuir a emissão dos gases do efeito estufa, ou GES. Porém, ela não foi cumprida por conta da relutância dos Estados Unidos e da China, os maiores poluidores do mundo. Foi prorrogado para 2020, mas devido à pandemia não aconteceu ainda. Mas cientistas alegam que precisamos reduzir em 0% a emissão dos GES. E para situá-los um pouquinho melhor, eu vou falar sobre a linha do tempo sobre o Protocolo de Kyoto. Em 1988, o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, foi originado pela ONU com a presença de cientistas. Em 1990, negociações entre a Organização de Meteorologia Mundial e o Programa de Meio Ambiente da ONU para atempar um tratado internacional acerca do clima. Em 1992, o Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o Rio 92, com aproximadamente 200 líderes do Estado. Em 1994, a COP, Conferência das Partes, entra em prática, com 196 países participantes, com a efetivação de um tratado. Em 1997, o Protocolo de Kyoto foi criado para a redução das GES, ou seja, gases do efeito estufa, pela COP, no Japão. Em 2005, 128 países comprovados colocaram o Protocolo de Kyoto em prática na data de 16 de fevereiro. Em 2006, começam as negociações do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que estabelecem projetos que contribuem para a redução e a captura de emissões de gases do efeito estufa, estabelecendo os chamados créditos de carbono. Em 2007, a COP de Bali, na Indonésia, estabelece 5 grandes temas de negociações: financiamento, tecnologias, visão compartilhada, processo de adaptação e redução de impactos.
Em 2009, a COP de Copenhague, na Dinamarca, fracassa em produzir documento para substituir o Protocolo de Quioto, que propunha metas inicialmente até 2012. Na COP de Doha, no Catar, governos decidem chegar a um acordo global até 2015 para a redução de emissões antes de 2020 e estabelecem uma emenda ao Protocolo de Quioto, com um novo período de metas a partir de 2013. Em 2013, o IPCC anuncia seu quinto relatório de avaliação e o aumento de 0,85 graus Celsius da temperatura média global de 1880 a 2012, e como sua causa principal, com um elevadíssimo grau de certeza, a emissão de gases do efeito estufa pela ação humana. Em 2014, o IPCC afirma que avanços foram mínimos e que, para evitar o aumento de até 4,5 graus Celsius até o fim do século, será necessário conter o aumento de emissões até 2020 e reduzi-las em 80% até 2050. Isso em 2014, né, gente? Hoje em dia a gente já discute em reduzir em até 100% nos próximos anos. Bom, a videoaula chegou no fim e eu queria deixar essa imagem como reflexão para vocês.